Boa noite, sejam bem-vindos para o nosso encontro de quinta-feira. Hoje está super interessante, vamos conversar com a Cecília. Ela vai falar do mapa kármico. Eu amo astrologia, amo, amo, amo. Já até estudei, inclusive conheci a Cecília num curso de astrologia que eu fiz há uns 2 anos atrás, lá em São Paulo. A Cecília mora lá em São Paulo. E tive a alegria de conhecê-la, ela já entrou aqui, deixa eu mandar um convite. É, e aí nós ficamos amigas e só um pouquinho, gente, deixa eu mandar o convite aqui para Cecília. Peraí, eita, peraí, não tá indo. Ah, a Cecília mandou aqui, pronto. Aqui ela chegar. Mais astrologia é fantástico, né, gente? Oi, tudo bom, Cecília? Oi, tudo bom? Tudo bom, Tudo e você? bom? Você entrou ali, eu já te chamei, Já me pegou. já te peguei. É, Daí a gente faz a nossa apresentação juntas aqui, né? Eu tá estava ótimo. começando a contar, né, que a gente se conheceu em São Paulo, num curso de astrologia, que eu Isso. fui lá de curiosa, né, estudar um pouquinho de astrologia. Físico é assim mesmo, gente. Físico tem curiosidade com tudo. Tá? É bem comum isso. Físicos que estudam mais isso, mais aquilo. Mas aí eu vi que o que me chamava era física quântica mesmo, né? Aí acabei não dando continuidade ao estudo, Mas mas foi bom que a gente se conheceu, né? Foi bom que a gente se exatamente, conheceu. mas foi muito bom. Conheci você, a Márcia, várias pessoas, amizades que ficaram, né? Sim, sim, com certeza. Com E a Cecília me certeza. ajudou muito lá, né, Cecília? Me ajudou a fazer o mapa. Cecília já de estrada lá, entendeu? A gente se conheceu um pouco antes até, né? Que foi, você estava chegando, daí eu era da turma de apoio, então eu Isso, fui estudar, comprar uma água, e a gente já isso. conversou, né? Você é É, física, eu sou engenheira, e aí o assunto já estabeleceu, né? foi muito bom, né? Então, e aí a gente conversando, né? A Márcia aí, ó. Ei, Márcia, nós acabamos de falar de você aqui do nosso curso, né? Que todo mundo se conheceu. É, É, E aí, conversando com a Cecília, né, ela falou essa questão do mapa kármico, né, porque a professora, a nossa professora, né, na época lá, que ainda é a sua professora, né, sim, sim, ela sempre. trabalha muito com esse aspecto também, né, kármico do mapa, né. Com uma E, visão assim, não tão fechada, né? Uma visão mais aham, aberta para mais evolucionista, assim, vamos dizer, que né? legal. Então, aí a Cecília levantou essa questão, né? Que na física quântica a gente fala das infinitas possibilidades, né? Que é um poder do agora, né? Para a gente trazer a nossa mente para o agora, que aqui estão as infinitas possibilidades. E aí é uma Exato. dúvida que a gente sempre fica, né? Como que fica o meu livre-arbítrio, né? Já que o mapa kármico, né? O mapa natal, ele já traz assim algumas coisas, né? Mais ou menos definidas, digamos assim. Hoje a Sim. gente vai entender isso, né? Como é que é? É definido? É destino traçado? É, Como é que funciona essa leitura do mapa kármico? Conta pra gente. então, isso é complicado mesmo, porque tem muita gente já nem acredita na astrologia, vamos dizer assim, justamente por essa questão, porque a pessoa fala, ah, eu acredito em livre-arbítrio, ah, eu acredito em destino, então a astrologia não cabe. E na realidade, a astrologia, ela, na minha visão, ela mescla as duas coisas. Então é assim, ali a gente tem o céu do momento que mapeia a sua constituição física, energética, psíquica, né? O mapa ele atua em
todas as dimensões do nosso ser. Então, ele fala das suas crenças, ele fala das suas emoções, ele fala da sua dinâmica energética, ele fala do seu físico. E ali, então, você tem um retrato. Então, o que acontece? Da mesma maneira que, por exemplo, você é mulher, brasileira, e isso limita, de certa forma, as suas possibilidades. Uhum. O mapa é a mesma coisa, quer dizer, ele vai. Um geminiano não é um capricorniano. Então, um geminiano, ele tem um leque ali de possibilidades dentro daquele signo, que um capricorniano tem outras ferramentas, outras habilidades, né? E daí, então é o jeito que a pessoa opera, né? É a maneira como a pessoa opera. Então, quando a gente olha um mapa, a gente consegue estabelecer a dinâmica da pessoa, né? O quanto ela, como ela funciona, qual é o mindset dela, qual é a dinâmica energética. Então, por exemplo, você consegue olhar no mapa e ver se a pessoa ela tem mais predisposição para acumular água, ter edema, ou se a pessoa tem mais predisposição para ter um corpo seco. Então, você consegue até ver o tipo de patologia que ela tem predisposição para ser. Então, nesse ponto de vista, existe um determinismo, vamos dizer assim, quer dizer, você é mulher brasileira, e você tem o seu mapa que diz lá certas coisas. Como eu falei, o geminiano não é o capricorniano. Agora, dentro disso, você pode desenvolver esse mapa de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Então, seguindo o exemplo do geminiano, o que o signo de Gêmeos tem como intenção, né? É trocar, se comunicar, estabelecer contatos. Então, como que o Gêmeos vai fazer? Aí está o seu livre-arbítrio. Ou seja, o Gêmeos ele pode fazer isso lendo, estudando, viajando, conversando, fazendo fofoca, sendo estelionatário. Tudo isso faz parte do compêndio ali de atributos deste signo. Então, o mapa, ele é composto pelos signos, né? A mandala tem os signos, tem os planetas e tem as casas astrológicas. Então, os planetas são forças ativas que executam funções, tanto físicas quanto psíquicas. Os signos são qualidades, como aquele planeta vai exercer aquela função, onde tá o planeta. E daí as casas são as áreas onde aquilo vai acontecer. E daí a gente tem os aspectos que são as conversas entre os planetas. Ou seja, a dinâmica é bem complexa. É bem complexa. É bem complexa. Isso eu vi, que é algo que dá muito tempo, que não termina. Exato. Então, quando a gente vê que essa dinâmica é complexa e altamente individualizada, né? O céu não se repete. Tá ali, você não consegue, através daquele mapa, dizer como é a pessoa, porque você não sabe como ela vai utilizar aqueles aspectos. Agora, você sabe que tipo de desafio a pessoa vai ter, que tipo de experiência vai tender a surgir na frente dela, e daí, conforme ela cresce em consciência, esses aspectos limitam menos a pessoa, porque ela compreendeu a dinâmica daquele aspecto. Então, realmente, tem assim tem uma dinâmica que é muito suave ali o contorno, né? Entre o que é determinado, porque quando a pessoa é muito inconsciente, ela é governada por essas forças, né? Então, quando a pessoa não tem consciência nenhuma, os fatos acontecem e ela reage. E daí você diz que o mapa é muito determinista nesse ponto, porque as coisas acontecem, vão sendo atropeladas, mas conforme você vai compreendendo o significado ali de cada coisa, você consegue alterar a maneira que você vive.
aquela mesma coisa. Exatamente. Você já falou aí na sua explicação, na verdade, né? Essa questão das Exato. infinitas possibilidades, porque as infinitas possibilidades, elas não estão amarradas a nenhuma circunstância, né? Exatamente. Porque seja qual for a circunstância, você tem infinitas possibilidades dentro daquela circunstância. Então, é importante ampliar esse olhar, né? Porque, de repente, a pessoa, né, pensa assim, infinitas possibilidades grosseiras, né? De repente, a pessoa pensa assim, se Sim, eu tenho muito dinheiro, eu tenho infinitas possibilidades, porque eu posso morar aqui, posso morar lá, posso viajar, mas não é isso, não é disso que se trata quando não a é gente disso que se fala trata. infinitas possibilidades, né? Justamente. E São porque, infinitas. inclusive, se você pega um mapa, a astrologia não teria sentido se ela não Aham. tivesse um certo nível de determinismo, Uhum. certo? Porque, assim, se você pode ser qualquer coisa, se você pode ser qualquer coisa, para que serve um mapa? É. Ou seja, se pressupõe, olhando o mapa, de que ele contém um certo determinismo. E daí, Uhum. normalmente, as pessoas refutam a astrologia justamente nesse ponto. Porque a pessoa vai falar, não, mas eu acredito que eu posso ser o que eu quero. Eu acredito Uhum. que eu posso ser o que eu quero. Então, você está me dizendo que eu tenho que ser assim, e não é isso também. Quer dizer, não é, a gente não fica fechado no conceito. A questão é que o mapa traz para nós a consciência de crenças que nós temos, de dinâmicas internas que nós temos, e que essas sim nos limitam, nos prendem, nos amarram e a gente não percebe. Então, quando a gente olha o mapa dessa forma, a gente consegue compreender aonde estão os gargalos para a gente conseguir transcender isso e viver as infinitas possibilidades de fato, né? Não Aham. deixar de limitar. Então, não é todo mundo que entende dessa forma, né? Aham. É maravilhoso, porque você bateu aí num ponto que é o que a gente bate o tempo todo na meditação, né? Nessa linguagem da física quântica com a espiritualidade, que é o autoconhecimento. Não adianta, Claro, né? Não adianta. Você vai correr para lá, vai correr para cá, mas tudo vai convergir para o autoconhecimento. Se você quer ter um nível maior de liberdade, você tem que chegar no autoconhecimento, seja pelo mapa, pela meditação, pelo exato. caminho que for, Que né? for, Mas é exatamente, isso que vai te ampliar o leque, né? Porque, como você exatamente. disse, se a gente não conhece, a gente fica refém daquilo, né? E aí a gente tem um falso livre-arbítrio, porque você acha que você pode ser o que você quer e você não percebe as coisas que estão te limitando, né? Então, por Uhum, exemplo, a gente tem muitos medos inconscientes, a gente tem muitas raivas, a gente tem muitas lembranças, essas coisas nos governam, de fato, uhum, né? A gente, de fato, toma decisões na vida para se poupar de muito sofrimento que a gente acha que vai ter, que a gente nem lembra, a gente nem lembra. Então, a gente acha que a gente está agindo pelo nosso sol, com a nossa consciência, e na verdade a gente está agindo totalmente governada pelas questões que nos são inconscientes. uhum. Então, a gente acha que a gente tem o livre-arbítrio. Eu vejo muito isso, que às vezes a pessoa vem com um discurso pronto, assim, por exemplo, não, eu acho casar uma coisa completamente ultrapassada, e daí você olha o mapa da pessoa, por exemplo, e o que mostra ela que ela tem muito medo de depender de alguém, que ela tem muita necessidade de independência, porque senão ela vai se achar vulnerável em estar com outro. Então, a pessoa acaba governando muitas vezes a vida dela por um medo. Não, o Aham. relacionamento não é bom, o relacionamento não é ruim. A questão é como a gente lida. Então, o mapa traz à luz essas questões, né? Essas dificuldades que a gente tem e não percebe, ou que são colocadas, né? Quer dizer, a gente vê que tem muito estigma, assim, de como deve ser uma mãe, por exemplo, de como É. deve ser
tem todos os papéis, a gente se encaixa num papel sendo completamente diferente daquilo, né? Então a gente acha que a gente é livre para ser, mas a gente não está sendo livre, a gente está Uhum. sendo governada por um monte de coisa. E claro que tem, para as infinitas possibilidades, ainda assim, a gente tem certas coisas que elas são dadas nesta encarnação. Por exemplo, como eu falei, você é mulher, isto é dado nesta É. encarnação. Então você Uhum. pode parir, ter filhos. Você é brasileira, você não nasceu na África. Então o conjunto de experiências que você tem é de uma mulher branca, brasileira, que, enfim, que tem um determinado. E isso, de certa forma, não é que limita as suas possibilidades, mas é que tem coisas que vão fluir melhor para você do que outras coisas, né? Uhum. Assim, a gente às vezes briga com o caminho que a gente tem mais fácil. Então, se você tem, por exemplo, um talento artístico muito grande, você tem um talento artístico muito grande, mas você escuta o tempo inteiro que ser artista não dá dinheiro. Então, que o bom é ir trabalhar num banco, numa multinacional e tal. Você tem o livre-arbítrio de ir lá e trabalhar, ser executivo e tal. Provavelmente você vai sofrer. Por quê? Porque a sua configuração psíquica, física, energética é de uma pessoa sensível. Então, você vai entrar num ambiente que para você vai ser hostil, você não vai ter aquela competitividade necessária, daí você não vai ter o desempenho que você acha que poderia ter, e daí você vai ter gastrite. Então, é assim, você pode escolher, mas tem coisas que se afinizam melhor com a sua Aham. dinâmica, né? Sim. É. E então isso ajuda a dar uma clareada, né? Quando você faz É. o Ah, mapa. isso é maravilhoso. É, tudo que nos leva, né, a conhecer essa dinâmica do invisível, né, do sutil, é super importante, né? Porque Sim, através da física quântica a gente chega também, né, nesse universo sutil, né, ver que, na verdade, né, esse mundo sutil ele é uma matriz, né, do que vai vir no grosseiro, é o mundo das causas, né? O exatamente. grosseiro, o grosseiro é o mundo dos efeitos, né? Exatamente. Exatamente. Então, tudo, né? Todas as ferramentas que nos levem a ter mais informações acerca disso, só vem a contribuir, com certeza, abrir as infinitas possibilidades, né? Sim, e aí tem uma coisa também interessante, né, que você colocou o mapa kármico, e aí, assim, o entendimento do que é o karma e até onde ele atua, né? Porque Isso. eu vejo que tem muita gente que usa o mapa para falar assim, pega um aspecto lá e fala, porque em vida passada você fez tal coisa. E isso eu acho uma visão, é, primeiro, especulativa, porque quem vai dizer se é verdade, se não é, se foi, se não foi, assim, é uma coisa que é Uhum. especulativa, né? Assim, fica uma coisa que fechada ali. Do que adianta você vir um conformismo? Ah, hoje eu sou assim porque eu fiz tal coisa. Então, assim, o que é o karma, né? Porque karma é ação, né? Então é Uhum. assim, cada ação sua vai trazer uma reação. Então, quando você olha lá o mapa do ponto de vista kármico, não interessa, no meu tipo de leitura, o que foi em vida passada, o que era, interessa o que é para ser daqui para frente. Ou Uhum. seja, é, qual o sofrimento que tem ali, ou qual é a dificuldade que tem ali, qual é o desafio que tem ali, naquele aspecto. De posse disso, né? Tipo, esse é seu karma. Ou seja, essa é a sua necessidade de ação nesse momento. Então, quando você Uhum. muda a sua atitude perante aquilo, o futuro muda, né? Você sai daquela roda. Então, eu acho que isso é uma coisa que é meio nebulosa também, e também eu vejo que tem muito preconceito
com a questão kármica, porque tem um entendimento, às vezes, equivocado do que é o karma, né? Uhum. Você, praticante de budismo, acho que sabe melhor que eu até, né? O que, como se dá essa dinâmica. Uhum. Mas quando a gente fecha demais e fala, fecha o conceito, fala assim, olha, hoje você está vivendo isso porque na vida passada você fez aquilo. Então hoje você está preso nessa pessoa porque na vida passada você era um algoz. E, né? E o que Sim, que mas muda, né? aí também entram as infinitas possibilidades. Porque Exatamente. você, né, esses dias eu estava falando, ai, não me lembro agora. É, foi no workshop de física quântica que teve sábado passado, que a gente falou, também surgiu o assunto do karma, né? E eu dei até um exemplo para eles de uma pessoa que o filho descobriu que o bebê tinha uma determinada doença e tal. E aí era uma doença rara e tudo. E a mãe, ela passou a dar palestras e se juntar a órgãos públicos para rastrear essa doença mais cedo, né? Então você vê, ali foi uma coisa kármica, né? Essas Aham. questões, você, né, ter um filho com uma doença grave e tal, são questões kármicas, né? Mas Sim. ali dentro daquela situação, ela tinha infinitas possibilidades de agir com Exatamente. aquilo, né? E é Agir. isso que determina o que vira na frente, né? Quer dizer, às vezes a gente não Exatamente. se dá conta disso, né? Quer dizer, É, é no aqui e agora que você muda o que vem, né? Que você cria. exatamente. A coisa veio, mas você tem as infinitas possibilidades a todo momento. Isso você sempre tem, né? É, É, exatamente. E aí, se você fica preso como se fosse uma coisa fatalista, justamente, ou seja, você fala, nossa, hoje eu não tenho dinheiro porque na outra vida eu roubei. E aham, aí você fica maldizendo aquilo. Você fica aham, lá ou se sentindo vítima. É, não muda a situação, né? é, Não muda a é, situação. Então, é. a questão não é essa. A questão é entender aonde está a dificuldade e o que você pode criar a partir disso. Né? Então, você pega um Exatamente. aspecto difícil no mapa É, e como que você sobe a oitava que você está vivendo aquilo. Então, você aham, está vivendo aquele aspecto de uma maneira altamente desafiadora, e daí como que aquele mesmo aspecto, não é outro aspecto, né? É o mesmo aspecto. Você tem lá um Saturno tensionando a sua Vênus, aí você está vivendo aquilo de uma maneira totalmente por exemplo, Saturno tensionando Vênus pode, no campo físico, desenvolver pedra no rim, dor lombar. No campo emocional, é uma pessoa com dificuldade de expressar emoção, de se relacionar. Enfim, nas crenças, a pessoa pode ter dificuldade, achar que vai ter dificuldade de encontrar um parceiro. Então, a pessoa pode ter boicote, um monte de coisa ali pode estar acontecendo. Agora, esse mesmo aspecto, se for vivido de outra forma, você tem Saturno como disciplina, compromisso, construção. é, Então, é o mesmo aspecto que faz com que você crie, por exemplo, um relacionamento com base, fundamentado, a longo prazo, que tenha todo esse comprometimento. É o mesmo aspecto. Então, quando a pessoa entende a dinâmica que está ali, ela pode mudar aquilo, né? Ela pode é. reverter ali. E Isso, daí, colocar aquilo a favor, né? Ao invés de em ser vez de algo contra. contra, né? É, É sim. Então, eu acho que nesse ponto, o mapa ajuda muito, né? Quer dizer, nesse muito, muito, ponto. muito. E outra coisa, assim, que eu achei fantástico, né? Que ficou para mim, assim, que eu trouxe, né, comigo do nosso curso lá, foi uma imersão, né, de final de semana, foi que ela falou.
que o mapa, ele vai ter lá as casas que têm mais planetas, vai ter casas que não têm planetas, né? Então, você vai ver os aspectos que, né, têm mais tendência a florescer, né? Os que não têm. E aí ela falou, não é para você ficar olhando para o que não tem. O que não tem, você esquece, não tem. É, É para você olhar onde tem. Então, aquilo para exatamente. mim foi maravilhoso, porque eu já tinha mesmo, né? Eu já notava na minha vida assim, determinados aspectos Não vai, não saía nada dali, né? E realmente, quando eu fiz o mapa, realmente eu não tinha nenhum planeta naquela casa. Mas eu tinha vários planetas em outras casas, né? Então, quando ela falou isso, né? Realmente, para mim, foi um salto quântico, sim, assim, né? Eu falei, nossa, lógico, né? Porque a gente tem uma tendência a se apegar ao que está faltando, né? A é, ficar é. com foco no que está. Existe uma ideia equivocada de que todo mundo tem que ter tudo. Então, por exemplo, uma coisa simples, quando você pega a proporção de elementos, né, no mapa. Então, todos os signos pertencem a um dos quatro elementos, fogo, terra, ar e água, e cada um tem ali as suas qualidades. Só que ninguém tem, quase ninguém tem tudo equilibradinho. Uhum. Cada um tem, por exemplo, não tem água no mapa. E daí, a ideia, tem uma ideia que corre por aí, que é assim, não, precisa equilibrar os elementos. Então, assim, você precisa diminuir o que você tem e trazer o que não tem. E isso também não é verdade. Entra muito no que você está falando. Quer dizer, a gente tem que usar bem aquilo que a gente tem. Então, uma pessoa Exatamente. que tem muito ar no mapa, não adianta você falar para ela assim, não seja racional. Não, ela é racional, porque o cérebro dela, a constituição dela é essa. Ela é racional. Agora, a questão é, ela vai usar isso bem para ela ser inteligente, produtiva, estudar, ensinar, ou É, ela vai usar isso mal, porque a cabeça dela vai funcionar e a cabeça dela vai funcionar contra ela. É é. assim, não tem discussão que ela é uma pessoa racional. Então, Aham. daí ela escuta, né? Porque tem uma corrente que fala assim, não, a cabeça, a gente tem que ir pelo coração, não tem que ir pela cabeça. Só que o modus operandi dessa pessoa é pela cabeça. Então, é a cabeça que eleva essa pessoa e é a cabeça que destrói essa pessoa também. Porque a Uhum. lição kármica dela é aprender a lidar com a cabeça, com o mental. É aí que entra a questão kármica. Então, assim, se você tem ali um monte por exemplo, de água, a sua dinâmica é outra. Então, a pessoa vai totalmente pela intuição, pela sensibilidade. Não adianta você chegar para uma pessoa assim e falar assim, não, você tem que aprender a usar a sua cabeça. Não Uhum. escuta seu coração, porque você vê que sempre dá errado. Não é assim que funciona. A pessoa vai decidir pelo coração, porque é essa ferramenta que ela tem. Então, Uhum. aí a gente tem um ponto kármico, quer dizer, um ponto dado. Tipo, a sua tarefa é viver bem isso, né? Porque outra coisa que a Ana, a professora, sempre fala é que aquilo que é a sua maior virtude é também o seu maior problema. E quando a gente Legal. olha no mapa, você vê que aqueles aspectos mais desafiadores, que causam os maiores problemas para a pessoa, são também os fatores de sucesso da pessoa. Uhum. Então, você pega o mapa de qualquer pessoa bem-sucedida, é cheio de aspecto tenso, cheio de aspecto difícil, cheio de aspecto tenso. Então, aquilo que um dia foi limitação, dificuldade, virou força, virou ponto Uhum. forte, virou. Então, o dom tá ali, né? Enquanto você Uhum. não aprende a mexer. Então, quando você enxerga as coisas por esse prisma, você vê que não é que você está amarrado, é que você pode fluir melhor, se desenvolver melhor, né? Porque qual é o propósito no final das contas? É a evolução da consciência, né? E a grande Sim. questão é qual é a trilha que você vai seguir. Então você pode É. seguir uma trilha que é mais fácil para você ou ficar batendo a cabeça, né? Ficar É. batendo a cabeça. É.
que foi, você até escreveu no textinho, né, que nós divulgamos, que eu achei muito legal, né, que você termina falando isso, de quando você consegue ultrapassar, digamos assim, né, aquilo. É, Daí me lembrou muito o que a gente fala também do salto quântico de consciência, que é isso que você falou, né, e a expansão de sim, consciência, no sim. fim, né, a gente está aqui para isso. Então, o Exatamente. mapa E às kármico. vezes é exatamente dessa forma que você falou. Acontece exatamente como o salto quântico. Porque não é às vezes é um processo de aprendizado na vida. Às vezes a pessoa tem uma experiência tão marcante que aquilo transforma de tal maneira que a pessoa passa a ser outra pessoa a partir daquela experiência, a partir daquela vivência, a partir daquele karma, vamos dizer assim. Então, dependendo da maneira com que a pessoa lida com aquela situação, né, lida com aquilo que era uma dor terrível, ela vira uma força sem medida. Olha que coisa maravilhosa. Ai, É, tem infinitas possibilidades maiores. Você virou o oposto, né? O que é, era, é. né? É isso mesmo, e isso a gente vê muito, e sempre nos aspectos desafiadores. Então, por exemplo, tem o caso de uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo, com tumor na cabeça, viu a mãe definhar, depois foi abandonada pelo pai, ficou passando de família em família. Enfim, hoje é uma executiva de sucesso e que Olha, quer largar tudo para ir fazer trabalho voluntário lá fora. Por que a pessoa tem esse desprendimento? Porque assim, ela já perdeu tudo lá atrás. E ela deu o salto quântico, ela transformou a dor em força. Ela aham, que pode tudo. legal. Então, assim, É, hoje, o que é abandonar um emprego? Nada, né? é, é, Então, a gente vê essas dinâmicas, que se a pessoa consegue entrar profundamente na questão e não fugir, porque normalmente a gente foge, né, das é. questões, a gente foge das nossas dificuldades e tal. A gente compreende a coisa num nível que depois daquilo você entra em outro campo. Exatamente, é o que a gente fala. Eu coloco como chave assim para esse salto quântico a aceitação. Lembrar Sim, dessa palavrinha, né? Porque quando a sim, gente aceita, né? Porque na física a gente faz a gente entende por dentro desse modelo, né? Porque o salto quântico ele acontece quando o elétron recebe um pacotinho de energia, né? sim, Então, cada desafio ele já está trazendo esse pacotinho de energia. Só que a questão é como pegar, porque às vezes a pessoa é, não pega o pacotinho, ela fica ali se batendo, que é a exatamente. que é a não aceitação, né? Aí você rejeita, aí você resiste, e aí o pacotinho tá ali e você não pega. Agora, E é bem isso que você falou. No mapa, essa aceitação, o que é essa aceitação no mapa? É justamente você enxergar a limitação, o que é kármico, vamos dizer assim, mas não é kármico no sentido pesado, pejorativo, é assim, o que é dado. O que é dado. uhum, Então, assim, é dado que a situação é essa. Não, uhum, e aí, quando você aceita aquilo, você lida com aquilo, você encara uhum, aquilo, né? Assim, uhum. é isso, não dá para fugir disso. Então, eu vejo que ao fazer o mapa das pessoas, muitas vezes a reação que a pessoa tem é de alívio, Que porque legal, né? é assim, é como se ela se permitisse aceitar o que ela é, ou seja, a vida inteira Uhum, ela ficou escutando que ela não podia ser assim. Ela não podia ser uma mãe que deixa os filhos crescerem com liberdade, que ela tem que ser a mãe que fica o tempo inteiro ali do lado e tal e tal. Quando ela entende, ela percebe, ou ela vê qual é a dinâmica dela, e ela entende as necessidades reais dela, e ela entende que cada filho nasceu da mãe certa e que a mãe tem que ser quem ela é mesma, ela não tem que ser outra coisa, a pessoa respira aliviada muitas vezes. é, O que é esse alívio? É a aceitação. É a é, aceitação de que, sim, eu sou assim.
Eu É. posso ser assim, eu posso ser assim. E daí você abre a possibilidade de acontecer esse salto quântico, né? Que coisa maravilhosa. Porque se você pensar em termos de energia, né, enquanto a gente resiste e rejeita, isso é um gasto imenso de energia, né? É, E a é. energia sempre se conserva. Então, imagina, no momento que você para com essa atitude dissipadora de energia, olha a energia que você tem na tua mão agora Sim. para jogar para frente, né? Para jogar para E essas a gente infinitas fala, né? A gente possibilidades. fala como se fosse uma coisa muito fácil. E não é. Quer dizer, quem me vê aqui falando vai falar, nossa, ela não tem problema, ela é iluminada. Imagina, quer dizer, a gente sabe como a coisa funciona, mas como é difícil você colocar aquilo em prática. Né? Aham, Então, por isso que a gente vai tomando bordoada, vai é, tomando bordoada até a gente soltar, né? Se entregar. Aceitar, que é o que você falou, aceitar. Então a gente resiste, 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 tem medo, tem medo, tem medo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Aí você larga, a hora que larga acontece as coisas. Então, não é assim. Então, a gente. O primeiro passo é a gente saber que é esse o propósito do mapa. Não é que a coisa acontece assim, nossa, então agora já sei, tá tudo resolvido. Não necessariamente, né? Porque a gente sabe, tem todo um trabalho interno de chegar nessa aceitação que você está falando, de chegar nesse ponto de não resistência, de chegar, né, na compreensão profunda do que são essas crenças, de abrir mão dessas crenças, porque essas crenças têm uma função de proteger a gente, né? Ou seja, a gente teve experiências que marcaram a gente de determinada forma e que hoje a gente tem um comportamento, ainda que seja pernicioso para a gente, mas é um comportamento defensivo, né? A é, última. Então, por isso que a gente tem aquele comportamento. E não é é, fácil, por mais que você perceba que aquilo lá tá complicando a sua vida, você não consegue falar assim, não quero mais. É um processo, né? é, É um processo. é. E aí a meditação ajuda muito, né? A meditação, Muito. qualquer que seja o caminho de autoconhecimento, de expansão de consciência que você estiver fazendo, a meditação só vai acrescentar e só vai É, fazer esse caminho fluir mais rápido, né? e eu digo mais, eu acho que nada adianta se não tiver a meditação. A meditação é fundamental, ela não é complementar. É, Eu acho que, claro que tem um monte de maneiras diferentes de meditar, aí eu acho que não é o mesmo jeito para todo mundo, até pela é, própria dinâmica que a pessoa tem. Então, quando você olha o mapa, você fala, essa pessoa não consegue ficar sentada meditando, ela precisa de uma meditação diferente. Mas o fato de voltar a atenção para dentro, é, de silenciar o externo, assim, é fundamental, não é que é, assim é um coadjuvante, não, é é. Eu acho que é um ingrediente para fazer as coisas funcionarem, porque, né, como você falou, a pessoa vai, entra nesse mar maravilhoso aí da astrologia, mas aí aquilo fica meio, né, nas beiradas, assim, né? Como fazer aquilo entrar de verdade? Aí é a meditação, não tem como, Aí né? é um trabalho da pessoa, inclusive, de se comprometer com ela mesma, né? Quer É, dizer, a gente tem que priorizar as coisas na vida, é, e isso vem, eu acho, do entendimento do que você está fazendo aqui. Porque se a é, pessoa não tem esse entendimento de qual é o propósito da encarnação dela, e eu não digo assim, que cada um tem uma missão, eu estou dizendo do propósito geral da humanidade. O que nós estamos fazendo aqui, é, afinal de contas? Quer dizer, o compromisso com a evolução de consciência. Às vezes a é, gente perde tempo o dia inteiro fazendo coisa que não leva a nada. Quer dizer, se acabou minha encarnação amanhã, é. do que serviu tudo aquilo que eu fiz? De É, nada, né? é, Então, quando a gente tem essa noção, essa percepção, a gente começa é. a ter outros olhos, a Mas isso, priorizar isso e que tal. você está falando é fundamental, né? É fundamental. É a gente abrir os nossos olhos de uma vez por todas, né? É assim, o que que é, assim, a vida é sobre o quê, né? Qual que é, É,
que é, né? Alguns podem chamar de sentido da vida, né? Mas isso realmente é super importante, né? E aí entra muito o que a gente trabalha do paradigma clássico, do paradigma quântico, né? Porque o paradigma clássico é essa coisa mais do mundo material, da matéria, né? Aí são bens materiais e aí fica naquilo raso, né? E algumas pessoas entram nisso e não se sente É, pleno, né? Não vai sentir, né? Vai ficar sempre faltando é, alguma coisa, né? exatamente. E quando a gente faz astrologia, como astrólogo, eu digo, você vê que cada astrólogo acaba tendo uma linha, né? E os clientes vêm meio que na medida de como você funciona. Então, tem muita gente que acha que procurar um astrólogo é para saber justamente da vida material, da coisa ali perto. Não que a vida material não tenha importância, pelo contrário, tem muita importância. Mas se você não entende o porquê daquilo, É. né? Mas assim, é Mas ela, possível fazer essa mas ela leitura. tem, aí que tá, né? Assim, é super importante, porque se a gente se enrosca numa situação prática, a gente fica Exatamente. empacado ali, né? Mas Exatamente. é a Mas o que eu digo não diferença, é só isso. Não é só isso. exatamente, é a diferença só da dimensão que você dá para aquilo, né? Não olhar aquilo como um fim por si só. Esse que É, né? É exatamente. algo que faz parte, mas o fim tá lá na frente, é outra coisa, né? Porque você pode usar essa ferramenta com muito mais profundidade do que muitas vezes é utilizado. Então, não é que ficar só aqui funciona e muito bem. A grande questão é que você pode ter em mãos uma coisa que te leva mais profundamente no seu processo, né? Uhum, É, então, é importante pelo menos saber que tem essa possibilidade, que existe uhum, essa possibilidade, que existe essa ferramenta, né? Que uhum. não é só a gente predizer coisas pontuais e ali, não, que na astrologia você pode sim se aprofundar de tal maneira no processo que te dê a oportunidade de ter esses saltos quânticos mesmo, É, né? De ter é, uma mudança de percepção. é. Mas eu fico feliz de conversar com você, porque eu acho que isso vai muito de profissional para profissional também, né? Eu Ah, acho sim, que é uma coisa muito pessoal também, né? Eu acho que cada astrólogo com também tem certeza. essa coisa que é A gente dele, leva a né? bagagem, porque a gente leva, bem ou mal, a nossa bagagem, a nossa visão de vida, a nossa percepção, a nossa consciência, os professores que a gente escolhe, né? Tem várias Aham. linhas, e assim, a astrologia tem para todos, né? Ou seja, tem diversas linhas, com diversas abordagens, com diversos enfoques e tal. E não tem melhor e não tem pior, tem a adequada para demanda que cada um Como tem, tudo né? na vida, né? É, é. Então, a minha percepção é essa. Eu gosto de fazer o mapa com esse olhar. Então, normalmente, os clientes que vêm até mim são pessoas que estão na disposição de, de se aprofundar ali no processo, né? Uhum. Outro dia eu estava vendo um mestre, né, do budismo falando que essa mente que a gente traz, né, já é a nossa herança kármica também, né? Então, como você É, falou no início, você nascer virginiano, ou nascer aquário, ou nascer signos é. assim completamente diferentes um do outro, né? Isso já é um aspecto kármico, né? É, Total, porque se você olhar, por exemplo, aí você é aquário, mas você tem um Mercúrio em Capricórnio. Aí você tem uma essência toda mais assim libertária, toda mais o seu pensamento é mais tradicional. Aí você já tem um aham, contra uma ambiguidade ali que você tem que aprender a lidar. Isso é uma coisa kármica, quer dizer, isso vem de algum lugar. Quando a é, gente entende que a vida não começou aqui agora, que a é, coisa vem e a coisa continua, fica aham, mais fácil de ter essa é. percepção.
né? Aham. Tanto para os talentos que você traz, que são coisas que você já desenvolveu, então tá lá como um talento, como uma facilidade, como uma fluidez, como com as coisas mais desafiadoras, que são lições que você ainda não aprendeu, ainda Aham. precisa aprender. Então, É. tá lá no mapa, né? Tudo é kármico. Você ter nascido mulher, brasileira, É. branca, é seu karma. Mas os mestres falam isso, né? Que a gente deveria realmente tentar estar presente no momento, porque o tempo inteiro a gente está colocando sementes kármicas, das coisas É, mais simples, de tomar um cafezinho, de coisas simples, né? A gente está o tempo todo. E como a gente raramente está com a atenção no presente, a gente vai jogando essas sementes, aí não está nem vendo, né? Não está nem. é, É, exatamente. Quer dizer, aí a coisa se perpetua, né? Porque daí é, a coisa não termina nunca, fica na roda de samsara. Então, é. quando você compreende isso e percebe as repetições que tem, né? Porque uma coisa que é muito interessante é que a pessoa repete muitos padrões e não se dá conta que ela está repetindo o padrão. É. Porque não se dá conta do que está por trás. É muito Uhum, curioso isso. Às vezes você faz mapa de uma. Eu fiz mapa de uma pessoa que ela se relacionou com uma. Eu fiz o mapa de umas 4 pessoas que ela já tinha se relacionado. Então, assim, com o marido, o ex-marido, o pai do filho, enfim. E aí, todos tinham um Netuno forte no mapa. Ou era pisciano, ou tinha um Netuno forte e tal. E cada um tinha uma nuance. Então, tinha um que era budista, aí tinha outro que tinha problema com droga, aí tinha outro que tinha um barco. E se você for ver, tudo isso, o barco, as drogas, o budista, o budismo, tudo isso é Netuno. Tudo isso é Netuno. Mas a pessoa fala, não, são pessoas completamente diferentes. Não uhum, são. O que está por trás disso? A ausência. A uhum, ausência. Netuno uhum, é o que não está. É a ausência uhum, que está por trás. Então a pessoa está sempre procurando alguém que não está. Que ou está no barco, uhum, ou está no mosteiro, ou está usando droga. E é um padrão, né? É um padrão. uhum, Quando você olha no mapa, está lá o padrão. Está lá o padrão. uhum, Então, e não é óbvio, né? A pessoa fala, uhum. imagina, são pessoas Não, de completamente jeito nenhum. Eu diferentes. acho que todo É, mundo. Eu, quando fiz o meu mapa, né, já teve comentários aí de pessoas que fizeram mapa e tiraram peso das costas, assim, né? Eu acho que, né, a gente sempre tem essa sensação, sim, né? Quando enxerga aquilo, assim, nossa, é, é muito, realmente é muito recomendado. É muito recomendado, né? é. E é muito engraçado porque fica algo. Às vezes eu vejo que tem cliente que fala para mim: Nossa, você me falou tal coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. E a tal coisa eu nem lembro que eu falei, porque fica exatamente aquilo que a pessoa precisa, sabe? Precisa, Aquilo que ressoa. é, é, Então, às vezes a gente fala lá 1 hora e meia. Ficou uma frase e é aquela frase que vai fazer todo o trabalho ali. é. Então, é muito mágico isso. E eu acho lindo também a gente ver essa realidade da astrologia, né, ali viva na nossa, na nossa história, né, no nosso dia a dia. Que isso mostra, né? Aí mais uma vez vai lá na física quântica, essa conexão com o todo, né? Isso é muito maravilhoso, É, né? Como porque que o princípio hermético, né? O que está em cima é o é, que está embaixo, né? O macro é, para o microcosmo. E é isso é. mesmo, quer dizer, a gente está falando de realidades paralelas, a gente está falando de mundos que dimensões, né? E Aham, o mapa, ele abrange todas essas dimensões. Como eu falei, uhum, você pode fazer uma leitura para o físico, para o energético, para o uhum, emocional, para o mental, uhum. para o espiritual. Porque o mapa, ele atua em todas as dimensões que são as nossas dimensões, É. né? Que são Então, as e dimensões é do nosso muito ser. maravilhoso, né? Você vê essa interconexão de tudo, né? Como que a posição do planeta lá É, no momento que você nasceu, né? Uma coisa que está tão longe, né? Que está lá no sim. cosmos. Mas tudo é É... um simbolismo, né? Porque você pode Aham, extrapolar isso, por exemplo, para as plantas. As plantas
tem isso desde lá de Paracelso, tem a regência dos planetas. E não é à toa que tem isso. Então, quando você pega uma planta, por exemplo, de Marte, ela tem atributos que vão tratar questões de Marte no seu mapa. Então, assim, Olha. existem afinidades, Ah, né? Existem. sim, que bom você falar nisso, porque você estuda essa parte também, né, das ervas. Também. Até, falei casualmente, mas você pode aplicar isso Não, mas para que bom que você o falou. cristal. Você pode aplicar isso para o cristal, para qualquer coisa no mundo, mas assim, as plantas é uma coisa que é muito notória, por exemplo, a espagiria, né, que é a linha que trabalha com a parte vegetal da alquimia. A espagiria utiliza o horário dos planetas e tal para potencializar o efeito daquele medicamento feito daquela planta. Então, se você tem uma questão, por exemplo, de Júpiter no seu mapa, que se manifesta, por exemplo, no físico, vai pegar no fígado, e daí como um comportamento exagerado, ou como uma compulsão alimentar, aí você vai usar, por exemplo, uma planta relacionada com o Júpiter, a planta vai ter certos atributos que tem total ligação também com o planeta, o horário que ela é colhida deve ser aquele horário do Olha, planeta, e aí, gente, que legal. porque tudo é a mesma coisa, né? A gente acaba Aham. entendendo que é tudo um holograma no fim das contas, né? Então, É, que legal. qualquer coisa que a gente pegue vai dar a resposta pra gente. É o mapa astrológico que dá a resposta, mas se você pegar uma folha, você consegue ler também ali, É, né? O que a resposta. Tudo está em tudo. é esse princípio do holograma, né? Que toda parte contém o todo, né? Qualquer É, parte. E isso me remete muito à estrutura fractal também, né? Porque os fractais, né? Aquelas é, imagens da matemática, aquelas figuras que surgem sim, na matemática, né? Onde as estruturas vão se repetindo, né? Então, é, na verdade, a informação está ali o tempo inteiro, ela só vai mudando a proporção, né? A dimensão. exatamente. Mas E tudo acaba tendo o propósito de te reconectar com o que você já é, né? Assim, é, para você é, se unir com o todo, no fim das contas. essa é a busca, né? É, E é, aí, olha, você falando, realmente é incrível, porque eu tá vindo aqui falas das lives anteriores, assim, é impressionante, parece que foi combinado, assim, para uma ir fechando a outra, né? Mas é maravilhoso, nossa, fantástico. Gente, queria agradecer aqui os comentários. Nosso pessoal fez comentários aqui bem legais, o pessoal participou bastante. Falaram aqui das questões pessoais. A Márcia, querida, está aqui, falou da yoga também, né? Quando a gente fala da meditação, tem a yoga também, que é uma maneira sim. também de silenciar, de conectar, né? A Bia, Eu tenho querida, tá formação de aí. yoga também, e a gente usa tudo junto. Eu lembro que Aham. quando eu dava aula de yoga, a astrologia entrava na yoga, e a yoga entra na astrologia, é tudo junto. Olha, que legal, né? Muito bacana, gente, é maravilhoso. Mas, então, gente, a gente acaba não conseguindo, né, ler os comentários e responder pergunta, porque é muito assunto, né? E o tempo da live é mais curtinho, a gente tenta ir mais direto ao ponto, assim, para não ficar um vídeo muito longo também, porque muita gente assiste depois, né? Sim, mas se Mas alguém quiser entrar em contato para fazer pergunta, pode me mandar no direct do meu isso, Instagram que eu respondo. isso, porque a Cecília agora vocês já sabem como achá-la aqui no Instagram. Se quiser, me Aproveitem. pergunta que eu respondo. É. E falando da meditação, justamente desse workshop do sábado passado, surgiu essa ideia dos 21 dias de meditação, porque os Já estou alunos. inscrita. Ai, que delícia você! Porque a gente fez um pouquinho de meditação e eu percebia nos participantes, né? Assim, é difícil no início, né? Até a gente criar o hábito, a gente tem uma É, resistência, né? Porque a nossa mente ela é condicionada a ficar pulando para lá e para cá. Quando a gente quer colocá-la quietinha, no início é difícil. é difícil.
Então eu falei, gente, então vamos meditar juntos, né? Então, na verdade, isso aí surgiu, né? Foi uma necessidade que eu vi nas pessoas que estavam fazendo workshop, e aí eu acabei criando um evento, assim, convidando aberto, convidando todo mundo, porque, né, Já ainda super mais legal. esse momento de pandemia aí, tá todo mundo precisando muito, né? Com E é aquela certeza. coisa assim, a gente vai atrás de um copo d'água e acha um oceano, né? É maravilhoso. É, Vai, exatamente. A gente não tem a dimensão das coisas que não tem. acontecem, né? É, Então, o negócio é se entregar e fluir, né? Vai. é. Então, gente, espero que o pessoal da live aqui que hoje acompanhou a gente, que todo mundo já esteja inscrito lá no grupo, no canal do Telegram. O link está lá na bio. Quem ainda não entrou, clica lá e entra pro Telegram. E ativa as notificações para vocês não perderem, que vão ser 21 dias, todo dia vocês vão receber um áudio, 10 minutinhos só, bem Vamos facinho. fazer. Vamos Vamos fazer. fazer. Ó, a Cecília vai estar lá. Vamos Vai fazer. demais, né? Mas Ô, depois a gente pega o Cecília, embalo, não quer mais parar, né? não, aí não quer mais parar. Aí não quer mais É. parar. Aí é uma maravilha. E aí, Cecília, para acabar, que a gente já está batendo uma hora aqui de live daqui a pouco, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para finalizar? Não, eu quero É, agradecer a oportunidade aí, a conversa, que é sempre muito bom conversar com você. A gente começa a conversar, a coisa vai longe, né? Sempre. vai, vai. Sempre, muito assunto. Então, eu É. queria te agradecer pela oportunidade, falar para as pessoas que tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato, entra lá no meu Instagram. Tem o site também, mas acho que pelo Instagram é mais fácil, até coloca lá ou põe no direct que eu respondo. E espero estar com você aí em outras oportunidades. Ah, com certeza. Eu que te agradeço muito você ter vindo. Imagina, é uma Imagina. delícia estar aqui conversando com você. Com certeza eu vou querer você aí de novo em outras Vamos. oportunidades, tá? Então, gente, para fechar, é isso. As infinitas possibilidades estão sempre à nossa disposição, né? Disponíveis. Depende Disponíveis. da gente se abrir, né? Da Da gente gente querer, saber. da gente Porque às mudar. vezes a coisa não é no caminho que a gente imaginava, né? Aí a É, gente fala, é, olha, eu vou dar um exemplo até aqui para fechar rapidinho. Eu acho que um exemplo que mostra muito isso, né? Quando eu tinha 18 anos, que eu fui fazer vestibular, blá blá blá, eu tinha vontade de fazer psicologia. Eu amava matemática e tal, mas tinha vontade de fazer psicologia. Aí, por uma questão prática da vida, acabei não tendo acesso a uma faculdade de psicologia na época. Onde eu morava não tinha, para morar fora era complicado na época. Aí fiz matemática com licenciatura em física e aí comecei a ir para essa área da física, né, e tal. Mas, na verdade, o que eu queria, né, com a psicologia? Era entrar nesse mundo sutil, né, nesse mundo interno, nessa coisa de, né, poder ajudar as pessoas, levar benefício para as pessoas. E olha a volta que o universo fez. Eu fui parar na física quântica, no budismo, e hoje, né, assim, eu é, faço um é. trabalho, né, muito Totalmente ligado com afim. isso. É, Eu é, dei aula em várias pós-graduações de psicologia. E aí é, eu falei, gente, olha como que eu acabei chegando, de certa forma, né, aonde eu queria. porque a gente se alinha, né? Quando a gente vai se É, alinhando com o que a gente é, você vê, eu sou engenheira também, quer dizer, eu trabalhava em construtora. E olha, né, o caminho que a coisa dá para a gente chegar onde é, chega, mas é justamente porque a gente vai ouvindo, é. né? E existe a possibilidade. Eu, quando eu era engenheira e trabalhava numa construtora, eu fazia floral para mais de 30 pessoas que estavam lá. E assim, eu virei chefe do RH, sem ser RH, porque as pessoas vinham É, contar todos os problemas para mim. Todo, eu tá sabia de vendo? todas as coisas da empresa, de tudo. Aham. Então, tinha um talento ali, né? Tinha um talento ali. Hoje eu escuto as pessoas profissionalmente. Tá vendo? É É, incrível, né? É muito legal. E no fim, você acaba, né? Às vezes você acha assim, não, eu não tenho essa, né? Essa porta está fechada.
Mas às vezes você faz outro caminho, dá uma volta, chega em outro lugar que você está de cara com aquilo É, né, que você achou que era uma porta fechada também, né? Porque mas é importante nisso que você falou, que assim, tem todas as mil possibilidades, mas você vê que a raiz era a sua vontade de fazer psicologia, de trabalhar com o sutil. é, Isso é um é, determinismo, quer dizer, isso é, é dado para você, quer dizer, você tem aham, essa semente ali. Quando é, você se alinha com essa semente, é que as coisas se abrem. é, Então, é é, muito isso. Às vezes a gente fica perdido. Ah, tem aham, infinitas possibilidades. Você fica perdido nas infinitas possibilidades. aham, Sim, mas é dentro de uma coisa é, muito específica que é é. você, Porque né? você é uma parte desse todo. Então, É, você, né, você tem que entender ali o seu lugar dentro desse todo, né? Aí, exatamente. aquilo vai abrir completamente. Ai, que É isso bom. aí. Ai, que maravilha. Obrigada, viu, Obrigada, Eli? gente. Obrigada, Bia, pelas palavras aí sempre carinhosas. Gente, muito obrigada. A live vai ficar gravada. Quem quiser assistir de novo, mandar para os amigos. E espero vocês aí na próxima quinta para a gente seguir aí com esses encontros. Obrigada, Cecília. Até a próxima. Obrigada a você, querida. Beijo para você. Beijo para todos. Beijo.